Olá, meus queridos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, vamos resolver a questão 21 do vestibular da UES de 2020.2. Então, se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, dá aquela força e se inscreve aqui embaixo. Vamos lá para a questão. Se S é igual a 1 mais 0,5 mais 0,25 e assim por diante, então perceba que S é uma soma infinita, tá? E perceba que de um termo para o outro, a gente está sempre dividindo por 2. Então, por exemplo, 0,5 é metade de 1, 0,25 é metade de 0,5, 0,125 é metade de 0,25. Então, existe aí um padrão nesses termos que determinam a soma S, ok? Então, vamos continuar. O valor do logaritmo de S... Então, o que ele está querendo que a gente determine é o logaritmo de S na base 2. Então, não basta apenas determinar o S. Depois, a gente vai precisar calcular o logaritmo de S na base 2. Beleza? Esse aqui é o objetivo final. Então, para isso, a gente precisa encontrar o valor de S. Mas, como eu já falei para vocês, existe aí um padrão nos termos aí que formam essa soma, tá? Então, o primeiro deles é 1, depois a gente tem o 0,5, depois a gente tem o 0,25, em seguida 0,125 e por último aí, né, que está sendo mostrado é o 0,0625. Mas não para por aí, tá? A gente pode continuar obtendo os próximos termos. Só que com esses aí que ele já mostrou para a gente, é possível perceber o padrão. De um termo para o outro, a gente está sempre dividindo por 2, ou seja, multiplicando por 1 meio, tá? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Então, 1 vezes 1 meio é 0,5. 0,5 vezes 1 meio é igual a 0,25. E assim sucessivamente. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que essa sequência de números, elas formam o que a gente chama de progressão geométrica, ou simplesmente PG. Essa sequência de números é uma PG infinita. E a razão dessa progressão geométrica é 1 meio, porque para sair de um termo e chegar no outro, a gente está sempre multiplicando por 1 meio, ok? Então, a gente está diante aí de uma progressão geométrica que tem razão, que a gente denomina aqui de Q, igual a 1 meio, beleza? E o que a gente precisa fazer é calcular a soma dessa progressão geométrica infinita. Então, não se assuste, tá, gente? Não é uma coisa impossível, porque progressões geométricas infinitas que têm razão menor que 1, que é o nosso caso, o valor da sua soma pode ser determinado pela seguinte expressão: A1 sobre 1 menos Q. Beleza? Onde o A1 é o primeiro termo da progressão geométrica e o Q é a razão. Então, no nosso caso, o A1 equivale a 1 e o Q equivale a 1 meio. Ou seja, a soma S vai ser igual a 1 sobre 1 menos 1 meio. Isso aqui dá igual a 1 dividido por 1 meio, que é o resultado de 1 menos 1 meio. Então, a gente tem aqui uma divisão de frações. E para calcular essa divisão, a gente repete a primeira, que é 1, a que está em cima, e multiplica pelo inverso da segunda, que é a que está aqui embaixo. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1. E 1 vezes 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, beleza? Então, tá aí, a gente conseguiu encontrar o valor da soma S. S é igual a 2. Então, aquele aluno mais desatento já ia correr ali para a alternativa A e marcar. Mas lembra que no começo a gente destacou que o que ele quer que a gente determine é o logaritmo de S na base 2.
Então, a gente vai calcular o logaritmo de 2 na base 2. E vamos chamar esse valor aqui de x. Como é que calcula isso, professor? Quando a gente calcula um logaritmo, o que a gente está querendo saber é o seguinte. Quem é o valor aqui x, que quando eu elevar a base a esse valor x, o resultado vai ser o número que está aqui, que no caso é o 2. Ou seja, a gente vai ter que fazer a seguinte conta. 2 elevado a x tem que ser igual a 2. Nesse caso, x tem que ser igual a 1, ok? Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Portanto, o gabarito dessa questão é a alternativa C.